Olá a todos e a todas, meus amados e amadas que nos acompanham no nosso canal de direito, de aulas de direito, em especial na nossa disciplina Direito Penal. Em nossa última aula, nossa 34ª aula, nós falamos dos crimes contra a liberdade sexual, que está previsto no título 4 dos crimes contra a dignidade sexual, certo? Da parte especial do Código Penal, no seu capítulo 1, que foi do artigo 213 ao 216b. Nessa nossa 35ª aula, nós iremos tratar do assunto dos crimes sexual contra os vulneráveis, tá? Que está no capítulo 2 do título 6, que trata dos crimes contra a dignidade sexual, na sua parte especial do Código Penal. Os crimes sexuais contra vulneráveis está previsto no artigo 217 ao 218b do Código Penal. Estes crimes, os crimes previstos no 17A, 217A ao 218B, 217A ao 218B do Código Penal, que vem a tratar dos crimes sexuais contra os vulneráveis, estes crimes eles são caracterizados, e a gente tem que destacar, antes de iniciar falando do artigo, que esses artigos eles foram acrescidos ao Código Penal por força da lei número 2015 de 2009, certo? Então, os artigos 217 e 218, eles são mudanças dentro do Código Penal, são mudanças propiciadas por esta lei, tá? Destaca-se e torna-se necessário também falar, ao analisarmos os crimes de estupro de vulnerável, a corrupção de menores, satisfação de lascívia, né, mediante presença de criança ou adolescente, favorecimento à prostituição ou a outra forma de exploração sexual de vulnerável, tá? Que estão constantes aí no artigo 217 ao 218b da legislação penal brasileira. O direito penal que iremos abordar diz respeito à proteção e à dignidade sexual, certo? Pertinente às infrações sexuais de vulneráveis, tá? No qual o direito penal brasileiro ele tutela a dignidade sexual destes vulneráveis. Quando se fala de proteção à criança e ao adolescente, no que diz respeito aos crimes sexuais, encontramos aí no título 6 capítulo 2, né, do qual nós já falamos, os crimes referentes à sexualidade contra vulnerável. Dessa forma, aborda os delitos de estupro de vulnerável, corrupção de menores, adolescentes, favorecimento à prostituição, outra forma de exploração sexual de vulnerável. Em especial, os seus artigos, esses crimes, em especial, ele vem a tratar nesses artigos 217A e 218b. Eles que, volto a repetir, eles foram acrescidos por força da lei 2015/2009, certo? Que ganha aí novas configurações e que, por sinal, dá uma nova roupagem às divergências que existiam, que difundiam acerca desses delitos, né?
O título específico, ele protege a criança e o adolescente, além daquela pessoa tida como vulnerável, tá? Frente aos delitos sexuais. Ele tipifica o crime de estupro, ele tipifica como são menores a satisfação da lascivia, mediante a presença da criança ou adolescente, o favorecimento da prostituição e outra forma de exploração sexual, tá? Quando se fala de estupro de vulnerável, está previsto no artigo 217-A o seguinte: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menores de 14 anos, pena de reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Incorrem na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput do artigo com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. O seu parágrafo 2º foi vetado pela lei. No seu parágrafo 3º, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, tem pena de reclusão de 10 a 20 anos. Seu parágrafo 4º, se da conduta resulta morte, tem pena de reclusão de 12 a 30 anos. O artigo 217-A, ele trata desse estupro de vulnerável. Ele substitui aí o regime da presunção da violência à criança ou adolescente menor de 14 anos, que é o foco principal, o qual era o alvo de discrepância, tanto nas doutrinas quanto na jurisprudência, certo? De modo que debatia-se antigamente, certo? sobre a tal presunção de violência, ela seria absoluta ou seria relativa. E com o advento desse artigo, por meio da lei 12.015, certo? Findou-se aí essa discrepância, essa divergência, certo? Pois trouxe no seu artigo como um critério objetivo para a caracterização do crime a idade da vítima, ou seja, 14 anos, tá? O artigo já diz lá, menor de 14 anos, certo? Está aqui, menor de 14 anos, tá? Então, depois disso, com o advento desta lei, acabou essa polêmica, acabou essa discrepância, tá? Além da pessoa que, por ser vítima, ou seja, ela ser menor de 14 anos, e por ter também a enfermidade ou a deficiência mental, não tendo, portanto, o necessário, e também que não tenha o discernimento para a prática do ato, né? Ou que, por qualquer outra causa, não possa oferecer resistência, né? Os elementos subjetivos do crime é a conduta, certo? E de ter a conjunção carnal, praticar outro ato libidinoso com a vítima menor de 14 anos ou alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra pessoa que não possa oferecer resistência, né? Esta conduta, ela implica, tá, a penetração vaginal pelo pênis, que essa conduta ela seja total, pode ser total, pode ser parcial, implicando sempre em uma relação heterossexual, tá? E destacando também que a referida conduta ela pode ou não ser consentida pela vítima, tá? Caracterizando ambos os tipos aqui descrito, tá? E que, caso o agente utilize de violência ou grave ameaça, tá, para a prática da conjunção carnal ou mesmo outro ato libidinoso, tá? Entende-se
pelo concurso material de crime entre o estupro e a vulnerabilidade, certo? E também a ameaça ou a lesão corporal, né? A prática, a prática do ato libidinoso, tá? Ela é entendida no sentido de atos de natureza sexual empregadas com a finalidade de satisfazer o libido do agente. O sujeito passivo, nesse caso, no caso desses crimes, ele deve ser o menor de 14 anos, ou mesmo alguém que, por enfermidade, certo, deficiência mental, não tem a devida, o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, né? Entende-se também por enfermidade mental aí a doença que compreende, certo, o funcionamento do aparelho mental da pessoa e por deficiência mental o atraso no desenvolvimento psíquico da pessoa. Destaca-se que, concomitantemente ao aspecto da enfermidade ou da deficiência mental, deve-se estar atrelado o aspecto da ausência do necessário discernimento para entender sobre a prática do ato sexual, e que também é previsto como sujeito passivo aquele que por qualquer motivo não possa oferecer resistência. O bem jurídico tutelado é a liberdade e o desenvolvimento sexual, que tem como objeto material a pessoa contra o qual é dirigida a conduta, tudo dentro das conformidades do que é exigido pelo tipo penal. O crime, ele é considerado como um crime doloso, porque não havendo aí, não existe a previsão de culpa. É um crime material, comissivo, porque pode ser praticado por qualquer pessoa, por omissão imprópria, de dano e de forma vinculada com a conjunção carnal, e por ser de forma livre quanto aos atos libidinosos. É também um crime instantâneo e plurissubsistente, de modo que a tentativa é perfeitamente admitida por ser um crime monossubjetivo. Tá? Em seus parágrafos do artigo citado, o 217, certo? Tá? Descrevem aí no artigo as modalidades qualificadoras, certo? As modalidades qualificadas, de modo que os resultados devem ser produzidos a título de culpa, certo? Constituindo assim os chamados crimes pré-dolosos. Destaca-se que o resultado, se ele for a lesão corporal de natureza grave, ele está previsto também lá no artigo 129, parágrafo 1º e 2º do Código Penal. Ou se houver morte, o agente ele responderá pela modalidade qualificada, tá? Que chega até 30 anos de reclusão. Quando se fala da corrupção de menores, que está previsto no artigo 218, diz: induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascivia de outrem. Pena de reclusão de 2 a 5 anos. No seu parágrafo único, ele foi vetado pela introdução da Lei 12.015. O referido delito aqui previsto, ele trata do crime de corrupção de menores, tá? De modo que alguém que induz o menor a satisfazer lascivia de outrem, o que devemos observar é o núcleo verbal aí incluído, que diz respeito a induzir. Vejamos o artigo 137. Induzir, inicia dizendo induzir alguém. Então, devemos observar esse núcleo verbal, induzir. O bem jurídico protegido é a dignidade sexual do menor. E o objeto de proteção material, que é o próprio menor.
tá? O que devemos também perceber no tipo penal é a conduta de induzir o menor de 14 anos e a finalidade de satisfação de lascivia, de outrem. Ou seja, o agente, por meio de indução, incute, persuade ou convence o menor a praticar um determinado ato de que satisfaça a sua lascivia, tá? Devemos entender, no entanto, que neste tipo penal é que a satisfação ele deve ser dada apenas por atos de que não impliquem na conjunção carnal, ou mesmo outro ato libidinoso, uma vez que ocorra outra conduta, esse crime ele pode ser dado como um crime de estupro de vulnerável, e que o autor também devemos entender que mesmo nestes casos o autor tem que ter conhecimento da idade da vítima, certo? Pois caso contrário também pode vir a ser responsabilizado por outro delito, o delito de mediação de serviço de lascivia a outrem, né? Tá bom? Este crime ele é considerado como um crime doloso e a sua consumação se dá no momento em que a vítima, após convencida, satisfaz ou realiza ato de lascívia a outrem. A pena estabelecida aí nesse crime é de reclusão de 2 a 5 anos, né? Quando se fala da satisfação da lascívia mediante presença de criança ou adolescente, que está previsto no 218A, praticar na presença de alguém menor de 14 anos, ou induzir-la a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem, pena de reclusão de 2 a 4 anos. Este crime ele tem uma conduta tipificada, qual seja de praticar conjunção carnal, seja na presença de menor de 14 anos, ou até induzir outro ato libidinoso, a fim de satisfazer a sua lascívia própria ou de outrem. O sujeito passivo neste crime é o menor de 14 anos, é aquele que é submetido às condições previstas no próprio artigo. E o bem jurídico tutelado é a dignidade e o desenvolvimento sexual do menor, como um bem material que é próprio deste menor. O tipo penal ele se caracteriza pela conduta de praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso, pela presença do menor que visualiza a prática do ato sexual e pela finalidade de prática voltada à satisfação de lascívia própria e do praticante ou de outra pessoa. O crime ele é classificado como doloso, não havendo a modalidade culposa, sendo necessário, além disto, o especial fim de agir por parte do sujeito ativo, de forma que ele compreende a finalidade da satisfação da lascívia própria ou de outrem, pois ausentes esses fatos, não configura o crime em destaque, né? Este crime que falamos é um crime comissivo, mas pode ser praticado mediante omissão própria, imprópria, aliás. Ele é de mera conduta e de forma vinculada, ele é plurissubsistente, de modo que a sua consumação é dada pela presença do menor e da prática sexual, satisfazendo assim a lascívia de outrem. Ademais, também existe aí e pode ser admitido a tentativa, né? A pena determinada a esse delito é de 2 a 4 anos de reclusão. Quando se fala do favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável, previsto no artigo 218b, que diz submeter
induzir ou atrair a prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que por enfermidade ou deficiência mental não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que o abandone. Pena de reclusão de 4 a 10 anos. Parágrafo 1º. Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Parágrafo 2º. Incorre nas mesmas penas primeiro, quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso, certo, com alguém menor de 18 anos e maior de 14 anos, na situação descrita pelo caput do artigo, tá? 2. O proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput do artigo. Parágrafo 3º, na hipótese do inciso 2 e do parágrafo 2º, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. O crime ele vem a tratar da exploração sexual de menores, volto a repetir, e vulnerável, seja por meio de prostituição ou mesmo qualquer outra forma de exploração. O referido crime ele se caracteriza pela conduta de se submeter, induzir ou atrair a prostituição ou outra forma de exploração sexual e que a vítima ela seja pessoa menor de 18 anos e que por enfermidade ou deficiência mental não possua o necessário discernimento para a prática do ato através da conduta que facilite, impeça ou dificulte a vítima, abandone as formas de exploração sexual, dificulte a vítima a abandonar, certo, as formas de exploração daquela exploração sexual. Quando se fala em submeter, se quer dizer ou se diz que é obrigar ou a subjugar a vítima, induzir. Quando se diz induzir, se tem o sentido de convencer, persuadir. Quando se diz atrair, se tem aí o significado de aplicar com propostas, tá? E com perspectivas estimuladoras, né? Não podemos também esquecer que a vítima deve ser menor de 18 anos e maior de 14. Caso contrário, será caracterizado como outro delito, até o mesmo de estupro de vulnerável, e que a vítima também não tenha discernimento suficiente para a prática do ato em face da sua enfermidade ou deficiência mental. Já quando adentramos na conduta do agente, nós dizemos o que o agente é aquele que facilita a vítima a se prostituir ou a praticar outra forma de exploração sexual ou propiciar meios para a execução da prostituição, tá? O verbo nuclear deste crime é o induzimento ou a atração de alguém à prostituição ou a outra forma de exploração sexual. E quando se fala de impedimento, se quer dizer que quando o agente dificulta a vítima a se desvincular ou abandonar a prostituição, tá? De acordo com os incisos 1 e 2 do parágrafo 2º, aquele que pratica a conjunção carnal ou ato libidinoso com alguém menor de 18 a 14 anos, que se prostitui, ou até o proprietário, o gerente, ou o responsável pelo local em que se verifica as práticas da prostituição, nos termos estabelecidos no próprio caput do artigo 218b. Esses termos ele incorrerá na mesma pena de crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável. A pena determinada nesse artigo é reclusão de 4 a 10 anos, tá?
quando se trata da divulgação das cenas de estupro, divulgação das cenas de estupro, de vulnerável, de cena de sexo ou pornografia, né? Nos dias atuais, atualmente, através da mídia e das redes sociais, todo mundo tem acesso, é um acesso a todos, né? Portanto, é comum se deparar com divulgação de cenas de estupro, de sexo explícito, de vídeos íntimos, fotos e materiais pornográficos em geral, mesmo sem autorização da vítima, tá? Por esta razão, a Lei 13.703 de 2018, ela introduziu no Código Penal o artigo 218C, que vem a tratar dos crimes de divulgação de cena de estupro, ou de cena de estupro de vulnerável, divulgação de cena com apologia ao estupro, divulgação de cena de sexo ou até de pornografia. Vejamos o que diz o artigo 218C: oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou temática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induz a sua prática, ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Tem pena de reclusão de 1 a 5 anos e, se o fato não constituir crime, mais grave. Do aumento da pena, está no parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. Aí tem uma exclusão de ilicitude prevista no parágrafo 2º. Não há crime quando o agente pratica a conduta descrita no capítulo do artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com a adoção de recursos que impossibilite a identificação da vítima, ressalvado sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Neste artigo, é possível constatar a existência de 3 crimes distintos, tá? O crime de divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, o crime de divulgação de cena com apologia ao estupro e o crime de divulgação de cena de sexo ou de pornografia. O bem jurídico tutelado pelos referidos crimes, certo? É a dignidade sexual da vítima, que é a vítima, aquela vítima que é violentada pela divulgação das cenas de estupro, do qual foi vítima aquela pessoa, ou quando tem vídeos ou fotos íntimas divulgadas daquela pessoa. O sujeito do crime são comuns, pois qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo ou o sujeito passivo dos crimes. No caso da vítima ser menor de 18 anos, e na medida em que caso seja menor de idade, ele ocorrerá também nos crimes previstos do ECA, né? Não devemos esquecer que é o artigo 241 e 241A do ECA, tá? Quanto à divulgação da cena de estupro ou da cena de estupro de vulnerável, não é necessário que o sujeito ativo seja a pessoa que participa, certo? Ativamente do crime de estupro, de forma que no crime a própria divulgação da cena do sexo ou pornografia não é necessariamente que o sujeito ativo seja a pessoa que mantenha ou que tenha mantido a relação íntima com a vítima, podendo ser qualquer outra pessoa, tá? O crime ele pode ser praticado por pessoa que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima, e que nesse caso a pena ela será aumentada nos termos do parágrafo 1º do artigo
218C. Tá? O tipo objetivo do crime podemos encontrar nos verbos nucleares do tipo oferecer, que é apresentar, para aceitar ou rejeição, e propiciar, né? Trocar, que é dar e receber ao mesmo tempo, permutar. Disponibilizar, que é ter, oferecer ou colocar à disposição, né? Transmitir, certo? Que é fazer passar de um local para o outro, ou de uma propriedade para outra. Vender, que é alienar mediante pagamento em dinheiro. Expor à venda, que é distribuir, é dividir entre pessoas, duas ou mais pessoas, né? Publicar, que é levar ao conhecimento do público, né? Ou divulgar, que é tornar público, né? O tipo subjetivo está no dolo. Haja vista que se exige que o agente ele tenha conhecimento que vai compartilhar e divulgar o vídeo, tá? A fotografia ou qualquer outro conteúdo que contenha cena de estupro. E que, inclusive, tal prática ele tem que ser sem o consentimento da vítima. Para que se configure o crime, o agente tem de ter a certeza de que se trata de cena de estupro ou de que não exista a autorização da vítima, não se admitindo, neste caso, o dolo eventual, de forma que não está aí proibida a divulgação. Devemos também entender que não está proibida a divulgação, certo? De toda forma do conteúdo pornográfico, na medida em que, nos casos de vídeo produzido de forma comercial, feito por produtoras, que tenham um conteúdo adulto ou revista do mesmo gênero, tá? O consentimento ele é presumível e até mesmo contratual, através de um instrumento no qual o agente divulgador não tem acesso. Tá? Quanto ao aumento da pena, está previsto no parágrafo 1º, que prevê a pena, que é aumentada de 1/3 a 2/3, e se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. Desta forma, o aumento da pena ela pode ser aplicada a cônjuge, companheiro, namorado, amante, ou qualquer outra forma, ou qualquer outra pessoa que mantenha a relação íntima de afeto, independentemente da denominação ou da condição da pessoa. Na segunda hipótese, certo? Por sua vez, ele diz respeito a esta primeira hipótese. Na segunda hipótese, diz respeito à denominada pornografia, propriamente dito, por vingança, e a divulgação com a finalidade de humilhar, a finalidade de humilhação. Nesta hipótese, é necessário a demonstração do elemento subjetivo, do tipo, que é o dolo específico, consistente no fim específico de vingança. Tá? Qualquer outra finalidade da divulgação acarretará ou não a incidência da causa de aumento da pena. Já a pornografia com a finalidade de humilhação, ela consiste na divulgação por qualquer pessoa que seja de imagem ou de vídeo com a natureza sexual e que tenha a finalidade específica de humilhar a vítima. Nessa hipótese também é necessário a demonstração do elemento subjetivo, do tipo, que é o dolo específico, que é propriamente consistente com o fim específico de humilhar a vítima. Tá? Qualquer outra finalidade de divulgação acarretará a não incidência da causa de aumento da pena. Da exclusão de ilicitude previsto no artigo 2º, no parágrafo 2º, prevê aí expressamente para cima que não há crime quando o agente ele pratica a conduta descrita no caput do artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com a adoção de recursos que impossibilite a identificação da vítima, ressaltando que sua prévia autorização, caso seja ela menor de
maior de 18 anos. Como vimos, o próprio tipo prevê uma causa de exclusão da ilicitude aplicáveis às hipóteses previstas e que a cena de estupro ou de natureza pornográfica é divulgada em publicação, né, de natureza e que ela seja de natureza jornalística, informática ou de mídias tradicionais ou sociais, de modo científico, que seja relativa a estudos, metodológicos ou para determinado ramo de conhecimento humano, né? De modo cultural, certo? De modo cultural, que é relativo ao desenvolvimento artístico, né? Ou de acadêmico, relativo a atividades educacionais, tá? Certo? Seja ele de ensino ou de pesquisa, como aulas, palestras, etc., né? No entanto, para que haja a exclusão deste crime, é necessário que a vítima seja maior de 18 anos e que autorize expressamente a publicação e que se adote recursos que dificulte a sua identificação, sendo necessário também que autorize de modo expresso, ou seja, que não seja necessariamente tácito, esse escrito, pode ser até verbal, quanto à ação penal, ela é pública incondicionada. Já nos casos da modalidade prevista no caput do artigo, certo? É perfeitamente admissível a suspensão condicional do processo previsto no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Obrigado a todos. Espero ter contribuído com todos vocês. Peço que deixem um like, que façam sua inscrição e que façam comentários para que eu melhore o conteúdo da aula. Obrigado e até a nossa próxima aula, que será a nossa 35ª aula, e nós iremos tratar, 36ª aula, e nós iremos tratar do rapto, do capítulo 3 do título 6 da parte especial do Código Penal. Obrigado e até a próxima aula.